Belém sediará a COP em 2025, e o principal tema a ser discutido é o meio ambiente. Segundo o IBGE, os gestores públicos dão mais atenção àqueles problemas ambientais que comprometem de forma mais direta a qualidade de vida das pessoas, como os referentes ao saneamento, por exemplo. Porém, a depender da realidade de cada município e da percepção de cada cidadão, outras questões podem ter maior relevância. E como ele está em nossa capital? E você, o que faz pelo meio ambiente dentro e fora de sua casa? Apesar de estar no meio da Amazônia, em uma abundância de recursos naturais, e muita gente aqui achar que isso nos dá direito de desmatar, sujar, deixar de cuidar, desperdiçar, entre outras violências que acontecem, estão muito enganados. Temos uma grande responsabilidade por estar aqui, e fazer com que tudo isso siga preservado. Temos que dar exemplo sempre. Neste vídeo vamos fazer uma avaliação atual do cenário ambiental de nossa cidade, levantando informações, buscando uma fotografia de como se encontra este ambiente, os cuidados, o que está sendo feito, da manutenção, aspectos diversos e de como o evento COP encontra nossa cidade e os preparativos neste sentido. Preservar o meio onde vivemos é primordial para uma qualidade de vida para nós, para os nossos e para o legado. Isso deveria fazer parte da cultura. Mas será que fazemos nossa parte? Ou só apontamos os erros nos outros? É fácil falar que isso ou aquilo não está sendo feito, mas quando somos questionados sobre nossas ações é que lembramos que a preservação parte de cada um. Falando da nossa capital e região, hoje, o assunto neste sentido, que é mais falado é sobre saneamento básico. Esse é um problema que vem de muito tempo. A cidade anfitriã da COP30 tem um dos piores índices de saneamento do Brasil. Cerca de 1 em cada 4 moradores não recebem sequer água tratada. Os dados são do Ranking do Saneamento 2023, elaborado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a consultoria Go Associados. Das 100 maiores cidades do país, indicadores de atendimento com água e rede de esgoto, além de tratamento do esgoto, perdas de água e volume de investimentos, Belém ficou na 6ª pior colocação. A questão do esgoto é crítica, item em que Belém aparece na 5ª pior colocação. O índice de moradores atendidos com a coleta na capital paraense é de 17,12%. Nas maiores cidades brasileiras, a média de esgoto coletado é de 76,84%. Considerando todos os municípios do país, a média é de 55,81%. Além de ter baixo volume de coleta de esgoto, Belém trata menos ainda. O percentual de tratamento na cidade é de 3,6%, indicador que considera a porcentagem do esgoto que é tratado de acordo com a água consumida. É o 4º menor desempenho entre as cidades analisadas. Sobre o lixo, no final do século XVII, enquanto Belém se expandia, um problema comum de grandes cidades já incomodava o intendente Antônio Lemos. Na capital, havia amontoados de lixo em vários locais, além de animais mortos que também eram abandonados nas vias públicas. Hoje, esse problema persiste. Vivemos em nossa capital uma séria dificuldade de lidar com lixo urbano. Desde a coleta até o destino destes resíduos e entulhos. Com a coleta deficitária, atitudes da população como descarte em locais públicos, em vias, terrenos abandonados, canais, contribuem para essa calamidade. É costumeiro ver pelas ruas da capital, e não só nos bairros periféricos, pessoas descartando embalagens por onde passam, nos cantos, raízes de árvores, pela janela dos carros, deixando nos coletivos, descartando lixo doméstico em terrenos aparentemente abandonados, nas encostas de vias, nos canais. Infelizmente a educação não é o forte quando se fala no cuidado com descarte do lixo pelas pessoas. Do outro lado, a administração pública não cumpre seu papel na gestão desses resíduos. A coleta é irregular, a retirada de entulhos é deficitária, não há campanhas educativas nos meios de comunicação e nem nas escolas de ensino básico, onde esse assunto deveria ser falado, pois impacta na saúde pública. Isso se transforma no acúmulo de lixo em diversas áreas da cidade. Pelas vias e espaços públicos, não temos lixeiras o suficiente em bom estado para o descarte correto deste lixo em locais estratégicos. As que existem precisam, em sua grande parte, de manutenção. E para completar, o destino deste lixo, que atualmente é o aterro sanitário em Marituba, já não suporta mais receber esses resíduos, que vêm de mais 2 cidades além da capital. O impasse sobre o funcionamento do aterro vem desde 2019, quando encerraria o contrato com a empresa Guamá Tratamento de Resíduos, que hoje funciona com decisão judicial, que teve prorrogado o funcionamento até 28 de fevereiro de 2025, ano que acontece a COP.
O pior de tudo isso é que não vemos, na prática, pelos que deveriam ser os interessados, ações concretas e inteligentes para solucionar este problema. Estudos de impactos ambiental foram feitos para que o novo aterro da região metropolitana seja instalado no município de Bujaru. A possibilidade preocupa as comunidades locais, incluindo quilombolas. Os impactos ambientais seriam nocivos à nossa vida e à nossa pesca, afirma uma liderança. Ainda sobre o lixo, a coleta seletiva ainda é muito limitada. Não se tem um processamento e campanha de educação regular neste sentido. Essa coleta iria contribuir e muito para amenizar o problema do lixo, além de gerar renda. Em Belém, dados da composição dos resíduos sólidos urbanos mostram que 25,94% dos materiais produzidos são formados por elementos recicláveis, 22,72% por entulhos e rejeitos, e 51,34% por resíduos orgânicos. Os dados fazem parte de uma pesquisa produzida por Fernando Ramos sobre um plano de reciclagem de resíduos sólidos para o município de Belém. O especialista em gestão pública afirma que não adianta um quarto do lixo ser formado de materiais recicláveis se não há cultura da reciclagem. Essa cultura deve ser uma ação integrada, que envolve integração dos envolvidos, desde a geração do lixo até a coleta e destino. E ainda os produtos gerados a partir da reciclagem, isso tudo gerenciado pela administração pública. No momento da montagem nesse vídeo, foi anunciado o vencedor da licitação para a concessão dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em Belém. O consórcio Natureza Viva, composto pelas empresas CS Brasil, Terraplena e Promulti, vai assinar o contrato no mês de janeiro de 2024 com previsão de prestação de serviço por 30 anos em um custo de mais de 11 bilhões. Ainda não sabemos detalhes deste contrato, porém inclui o tratamento, destinação e disposição final de forma ambiental adequada dos resíduos sólidos urbanos e provenientes de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, com volume e composição equiparáveis ao lixo domiciliar. E ainda, os resíduos de serviços de saúde e da construção civil. Vamos acompanhar de perto essa nova promessa, pois a necessidade é real e urgente neste sentido. Essa problemática do lixo impacta em outra área, da água e esgoto da cidade. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS, o município possui 1.506.420 habitantes, 99,14% localizados em área urbana e 0,86% em área rural. Sua área é de 1.059,46 km² e a densidade populacional é de 1.421,88 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto o estado tem, em média, 7,05 habitantes por quilômetro quadrado. O município está inserido no bioma Amazônia, e na região hidrográfica Tocantins-Araguaia. Belém apresentou os seguintes dados em 2021. População sem água, 348.840 habitantes. Sem esgoto, 1.248.508. Sem coleta de lixo, 60.257 habitantes. Domicílios sujeito a inundações, 14.638 domicílios. Essa problemática do lixo impacta diretamente no sistema de esgoto. Com as chuvas que caem ao longo do ano em nossa região, esse lixo e entulhos descartados irregularmente, e não recolhidos de forma sistêmica, é levado pela água que corre nas ruas entupindo bueiros e esgotos, se espalhando pelo espaço urbano sujando ainda mais, indo parar nos canais, que levam grande parte para a Bahia em frente a Belém. Como se não bastasse, essas mesmas chuvas, que têm seu período intensificado no primeiro semestre, causam enchentes em toda a parte da cidade. Belém possui 15 bacias hidrográficas com 65 canais, que juntos têm 94 quilômetros de extensão. Há muito tempo, antes da construção desses espaços, existiam lagos e terrenos alagados que foram aterrados pelo poder público, provocando mudanças na cara da capital paraense. Devido à sua localização geográfica e formação geológica, a cidade possui esses canais, explica Flávio Augusto Cidrim Nassar, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará, UFPA. O educador explica que a cidade está situada em um grande complexo de regiões baixas, referindo-se à foz dos rios Amazonas, Tocantins e Guamá, propícias para a formação de bacias hidrográficas. Em alguns pontos, essa drenagem é ineficiente, e faz com que as cheias entrem nas casas, obstrua ruas tornando intrafegável para pessoas e veículos, destroem asfalto, entre outras dificuldades. E isso vem acontecendo ao longo de vários anos e não se vê, de forma efetiva, ações para solucionar ou amenizar os efeitos negativos causados pela água e esgoto. Isso tudo impacta no urbanismo da cidade. E falando em Belém, como não lembrar das Mangueiras? Belém, cidade das Mangueiras, assim conhecido por muitos. Mas esse título cai por terra quando analisamos alguns números.
A mangueira foi introduzida em Belém em 1780 pelo arquiteto e naturalista Antônio Lande, responsável também por conhecidas edificações existentes na cidade. A ideia do prefeito na época, Antônio Lemos, era amenizar o calor da região, então a árvore escolhida foi a mangueira, porque ela causa sombreamento, além de ser frutífera. Destacou a professora Maria Gorete Tavares à UFPA. Segundo o blog Manuel Dutra, Jornalismo Ciência Ambiente 2017, Belém não é mais a cidade das mangueiras, como ficou conhecida há muitas décadas. Uma pesquisa realizada por amostragem, contabilizando 2.607 árvores de várias espécies, revela que as castanholeiras já são maioria, representando 23,7% da cobertura vegetal das vias públicas da capital. As acácias já são 21,9%, ficando as mangueiras em terceiro lugar, com 21,5% da arborização urbana. Os oitizeiros, em quarto lugar, são 18% das árvores que dão sombra aos belenenses. E falando em arborização, para se ter uma ideia, o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 2020, mostra que Rio Branco tem apenas 13,78% de cobertura verde, o que a coloca na última posição, ficando atrás de Belém, Pará, que tem 22,3%, e Manaus, que tem 23,90% de cobertura verde. Já entre as capitais mais arborizadas do país, conforme os últimos dados do IBGE, estão Campo Grande, com 96,30%, Goiânia, com 89,31% e Porto Alegre com 82,73%. Isso demonstra que ao passar dos anos, estamos perdendo nossa árvore símbolo, já que a grande maioria são árvores centenárias, e a cada período chuvoso, algumas delas caem por força do clima, e falta de manutenção adequada, às vezes causando uma série de transtornos. Os desafios ambientais das cidades vão muito além da drenagem das águas, transporte, energia, habitação, saneamento e resíduos, lixo, fazem parte da lista. Nas cidades brasileiras, transporte é o ponto-chave. É o transporte que mais emite gases, é um problema social, econômico e ambiental. Mobilidade urbana é assunto para um próximo vídeo. Belém e região metropolitana deveria ter uma espécie de COP local, reunindo os segmentos em busca de um compromisso entre as partes, para a melhoria do meio ambiente neste cenário, buscando um compromisso real de ações e atividades em prol do meio ambiente pelos próximos anos. Esperamos que, com todo esse movimento da vinda da COP, e as necessidades constantes nesse tema tão importante que é o meio ambiente, haja uma sinergia entre toda a sociedade, para que possamos cuidar bem mais para um futuro melhor para todos.